É claro que você já sabe que EPICAR, Colégio Naval, Colégio Militar, a maioria dos concursos gostam muito de colocar questões sobre áreas. Eu já resolvi várias aqui no canal. E as áreas que são mais chatinhas de calcular são essas que têm partes de círculos. Que aí você tem que misturar triângulo com setor circular, normalmente dá muita conta e quase sempre dá uma expressão envolvendo π e radicais. Agora, uma coisa você tem que ter em mente. Às vezes eles colocam uma questão assim que dá para você resolver fazendo pouquíssima conta. A própria EPICAR já fez isso recentemente. A ideia é você remanejar as áreas que você tem para ficar com uma expressão mais simples, para ficar com uma área mais fácil de calcular. Aqui nesse problema, ele deu um círculo de raio 2 e um triângulo de lado 5. Olha aqui. T é um triângulo equilátero de lado 5, tá aqui, e ômega é um círculo de raio 2, ambos com o mesmo centro. Seja X a área indicada em cinza, X é isso aqui, ó, a parte indicada em cinza, é a parte do triângulo que está fora do círculo, né? E seja Y a área indicada em preto, é isso aqui, é a parte do círculo que está fora do triângulo. Qual é o valor de X menos Y? Ele quer que você calcule isso menos isso. Então, olha só. É claro que se você conseguir calcular X, conseguir calcular Y e fizer a diferença, você vai chegar no que ele pede. Agora, são áreas chatinhas de calcular porque você, primeiro, você não sabe que ângulo é esse aqui. Ó, vai ter que fazer umas contas para descobrir que arco é esse. Isso aqui é um arco correspondente a quantos graus? Qual é o ângulo central alfa que está subentendendo esse arco que determina aqui um segmento circular? Aqui é a mesma coisa. Vai ficar com a expressão estranha. Agora pare e pensa um pouquinho, tá? Às vezes dá para você resolver rapidamente a questão. Olha só. Ele não quer X e não quer Y. Ele quer X menos Y. E nós podemos calcular X menos Y assim, ó. Você conhece o lado do triângulo e você conhece o raio do círculo. Nós temos aqui uma região que é a região de interseção entre o triângulo e o círculo. Vamos chamar a área dessa região de A. Então, A é a parte que está ao mesmo tempo dentro do triângulo e dentro do círculo. É a interseção das duas figuras, né? E observe que esse A está relacionado com Y e está relacionado com X. Por exemplo, a área do triângulo pode ser expressa como sendo A mais 3 pedaços iguais a X. Isso aqui é X também. Claro, por causa da simetria da figura, o centro do círculo corresponde ao centro do triângulo. Então você vai ter partes iguais aqui. Sendo assim, a gente pode escrever o seguinte. A área do triângulo, ela vale A mais 3 vezes X. Então, A mais 3 vezes X é igual à área do triângulo. E quanto que é a área do triângulo? Fórmula da área do triângulo, conhecendo o seu lado L. É L2 raiz de 3 sobre 4. Claro que você vai chegar na prova com essa fórmula na cabeça, né? Não vai ficar deduzindo isso aí na hora. Apesar de ser fácil a dedução. Já joga isso aqui direto. Então, essa área A mais 3 vezes a área X vai dar o triângulo inteiro. Então, a área do triângulo inteiro, já que o lado vale 5, então isso aqui vai ficar 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 25 raiz de 3 sobre 4. A mesma coisa a gente pode fazer aqui com a área do círculo. Olha só. A área do círculo, ela também vale A, só que somado com Y, Y e Y. Aqui é Y também. São 3 segmentos circulares de mesma área. Então, a gente pode escrever que o A somado com 3Y, isso dá a área do círculo, que é πr2. O raio vale 2. Então, isso aqui vai ficar π vezes 2 ao quadrado. Então, 4π.
Então, duas informações. Você não quer x menos y? Se você subtrair esse menos esse, você vai achar x menos y. Olha aqui. Subtraindo, o a vai cortar. Aqui vai ficar 3 vezes x menos y. E aqui vai ficar isso menos isso. 25 raiz de 3 sobre 4 menos 4π. O x menos y, que é o que ele quer, vai ser a terça parte disso. Então, isso aqui vai ficar 25 raiz de 3 sobre 12 menos 4π sobre 3. Que é o que ele deu aqui na resposta, né? Fácil, hein? Então, presta atenção. Muitas vezes, problema de área, colocam uma figura ameaçadora, mas essa figura fica mansinha se você fizer uma combinação aí com essas áreas e chega num negócio simples. No caso aqui, foi enxergar esse caminho. A área do círculo, a área do triângulo podem ser calculadas em função de x e de a, e aqui aparece a diferença x menos y que o problema pede. Você não precisa calcular quanto vale y, nem quanto vale x. Mas se você calculasse, ia fazer uma conta danada, ia encontrar isso aqui.